Crise do trabalho, cansado e sem dinheiro. Bom, o fato é que muitas pessoas no Brasil estão trabalhando dentro dessa condição. E se você realmente está passando por algo parecido, eu tenho certeza que esse conteúdo pode te auxiliar. Então, vamos lá. A primeira coisa é você entender que esse cansaço ele não vem à toa e que a crise é um conjunto de problemas. Então, o porquê você está em crise? Porque você está vivendo um conjunto de problemas e existe uma dificuldade em resolver aí essas situações que estão te incomodando. Bom, se é um conjunto de problemas, é claro que você não vai conseguir aí resolver tudo de uma vez. Então é importante que você consiga dividir aí todas essas situações. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, na verdade, é que você está cansado. E você está cansado o porquê? Então, vamos lá para a primeira parte. Dentro disso, o que acontece? Você está muitas vezes passando boa parte do seu dia no trabalho, está enfrentando aí uma rotina, um trajeto cansativo tanto para ir quanto para voltar, porque sabemos que a maior parte das pessoas ainda depende de transporte público, mesmo sabendo que existem outras alternativas mais confortáveis, acaba saindo um pouquinho fora do orçamento muitas vezes, né? Como por exemplo, aplicativos de mobilidade. E aí, dentro desse contexto, as pessoas acabam já na primeira hora do dia, né, acordando aí muito cedo, se desgastando, muitas vezes sem um café da manhã digno, né, sem uma primeira refeição balanceada, porque a condição financeira não favorece muito. Daí então, já cedo, ver a família aí muitas vezes, né, naquela condição a qual não gostaria, precisando realmente de algumas outras coisas, de alguns outros recursos e sabe que vai enfrentar aí um mês inteiro de trabalho e não vai conseguir trazer aquilo que gostaria para a família. Então, já sai de casa pensando realmente nisso, nas contas que ficaram aí realmente para trás do mês passado, naquelas contas que já estão sendo feitas esse mês, sendo que as do mês passado não foram muitas vezes nem pagas, né? E daí então existe todo um período ainda, todo um percurso por durante esse mês de trabalho para que consiga estar recebendo, né, o seu salário. Daí então, após o café da manhã, o ônibus cheio, muitas vezes demora um pouco para chegar até o trabalho. Enfim, chegando no trabalho, um ambiente muitas vezes que não é saudável, com pessoas que estão ali muitas vezes misturando o seu ambiente profissional com o seu ambiente pessoal devido à falta de informação, acabam não entendendo isso bem ou certo, fazem uma confusão danada, acabam dando muita liberdade no começo e depois essa liberdade acaba ficando insustentável e acaba incomodando, e daí passam um dia inteiro trabalhando sem ter um mínimo de conforto, comodidade e paz, não tem direito muitas vezes a um lugar digno para tomar uma água, fazer uma refeição, banheiro, enfim, ventilação. E o fato é que quando você está realmente nessa rotina, você acaba não entendendo, mas você está na rotina tão falada dos ratos. E não se entenda como um rato, não é isso. Isso é um termo, né? É um nome que foi dado realmente a essa situação. Por que, na verdade, foi dado esse nome? Não foi dado por mim, esse nome já existe há muito tempo. É porque os ratos, os hamsters, muitas vezes estão dentro de gaiolas e dentro da gaiola existe uma roda. E daí então, de vez em quando, esse hamster ele vai e sobe, entra dentro dessa roda, uma roda de ferro, uma roda de metal. E aí ele começa a caminhar e essa roda começa a rodar. Detalhe que ele pode caminhar por horas. Ele não sai do lugar. A roda gira e fica ali. E muitas vezes se sentimos dessa maneira.
como se estivéssemos realmente numa corrida, mas é uma corrida que não nos leva a lugar nenhum, porque trabalhar o mês inteiro, receber um salário pequenininho, que não dá realmente para pagar aí sequer os custos de sobrevivência. Isso é muito ruim, porque sobreviver e viver são coisas muito diferentes, né? Quando você sobrevive, você só tem direito ao básico. Eu canso de falar isso para que as pessoas entendam. Quando você vive, você tem a opção de escolha. Você pode, quando você está vivendo, você pode dizer se você vai querer usar o carro que você tem ou vai usar outro. Se você vai morar na casa que você está aí habitando ou se você vai morar em outra, se você vai morar em outra cidade, estado, país, né? Quando você vive, você tem direito à opção. Quando você sobrevive, você só tem direito, não sei nem se é direito, você muitas vezes não consegue nem ter o básico, tá? Bom, então isso faz com que as pessoas acabem entrando num círculo vicioso e elas não conseguem sair dessa rotina, dessa situação criada. E daí então, esse conjunto de problemas causado por essa situação ou por essas situações vão fazer com que uma crise se estabeleça. Muitas vezes a pessoa vai acabar ficando estressada, vai acabar ficando nervosa, vai acabar entrando numa depressão, numa crise de ansiedade. Então, é sempre um problema desencadeando o outro, né? A pessoa vê lá a condição da família, a situação da família, gostaria de fazer algo diferente, né, por aquela pessoa que ela realmente ama e não consegue fazer, porque está preso. E detalhe, está presa dentro dessa rotina e daí então esses resultados, essa crise, essa situação acaba deixando a pessoa muito cansada. O fato é que muitas vezes parece que estamos carregando o mundo inteiro nas costas, de tão pesado que acaba realmente ficando aí a nossa vida. E o que eu quero dizer para você nesse vídeo é que não é, na verdade, o seu trabalho que está te deixando cansado ou cansada, e sim o resultado. E eu tenho certeza que você agora teve a consciência do que realmente está acontecendo com você e precisa começar a atacar esses problemas. E a melhor maneira realmente é através do conhecimento. Então, se inscreva aí no canal, compartilhe esses vídeos, deixe o seu comentário, que isso é muito importante. E continue aí acompanhando esses conteúdos que vão fazer com que você realmente vá para um outro nível, saia desse cansaço e encontre uma solução. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Um abraço e fui!